Olá pessoal, muito bom dia, graça e paz para todos vocês. Estamos aqui começando o nosso programa Momento no Lar. Hoje vamos trazer um tema muito bacana, que vamos falar sobre o perfil de liderança de Jesus. Você é nosso convidado a participar desse programa abençoado que está no ar desde já. São exatamente 6 horas e 24 minutos, hoje 22 de fevereiro. Deus tem uma palavra para nós nesta manhã de domingo. O perfil de liderança de Jesus Cristo. Vamos aqui aprender um pouco sobre este perfil. Em Lucas, no capítulo 4, versículo 14 ao 30, Jesus, ele era um líder com o pé no chão e a cabeça no céu. Assim, deve ser o nosso perfil de liderança. Estar com o pé no chão representa um trabalho de firmeza. Ter a cabeça no céu e estar em sintonia com Deus para tudo o que fizer. Exemplo que eu posso falar para você nesta manhã, de grandes missionários nos motivam a servir a Deus em sua obra. Homens como William Carey, conhecido como o pai das missões, que fazia sapatos para sustentar-se no campo, e o Francisco Abiscuit, esse também chamado de Cavaleiro da América, que desbravou o continente norte-americano a cavalo pregando o Evangelho. Poderíamos criar aqui ou então citar muitos outros nomes. Contudo, Jesus é o maior modelo de missão, liderança, pois foi chamado e enviado por Deus ao mundo para salvar. Seja muito bem-vinda, Rita Alves, em João capítulo 3,16. Como Jesus liderava? Você que é líder, você que é pastor, você que é presbítero, você que tem liderança na igreja e às vezes não sabe como liderar, vamos aprender hoje como Jesus liderava. Eliana, seja muito bem-vinda. Andréia, seja muito bem-vinda. Vamos refletir aqui sobre como era a liderança exercida por Jesus, cumprindo seu chamado. Primeiro ponto, cuidado pelo Espírito Santo. No versículo 14 ao 16. Chaderli, seja muito bem-vindo. Lena, seja bem-vindo. Jesus só começou seu ministério depois de seu batismo, quando o Espírito Santo veio sobre ele, em Lucas 3, 21 ao 22. Para nos ensinar que sem o Espírito Santo não temos como fazer missões. Por isso Jesus disse que receberíamos o poder para testemunhar, como está lá em Atos, no capítulo 1, versículo de número 8. A palavra pode, dunami, que significa força, dinamismo, energia. O contrário de energia, Jesus era proativo e sempre cheio de vontade de fazer a obra de Deus. O ministério cristão precisa ser direcionado pelo Espírito Santo e não pela vontade do homem. Jesus foi para Nazaré, no versículo 16, um lugar que as pessoas não gostavam de ir. Você pode ver essa referência bíblica lá em João, no capítulo 1, versículo 46. Para cumprir seu chamado entre os parentes da sua família. O Espírito Santo lhe deu autoridade para pregar ao povo de Nazaré e enfrentar adversidades. Do mesmo modo também, quando vamos para nossa Nazaré, nosso lugar, de nossa dificuldade, da rotina, da luta, do dia a dia. Deus está sempre conosco para nos ajudar. Quando Deus criou o ser humano e soprou o Espírito sobre ele para se tornar vivo, em Gênesis 2:7, dizendo para dominar sobre tudo o que há na terra, Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28. Mas as pessoas estão sendo dominadas por sentimentos de jogos, redes sociais e vícios. A única coisa que pode dominar a sua vida é o Espírito Santo de Deus, como está lá em Coríntios, no capítulo 6, o versículo de número 12. Líder guiado pelo Espírito Santo. Segundo ponto, baseado na palavra.
Tudo o que Jesus fazia era baseado na palavra, como está lá em Mateus, no capítulo 3, versículo 15. Sua história de vida, desde o nascimento até a morte, foram para cumprir as profecias. Jesus é o Logos, a palavra que se tornou carne, lá em João, capítulo 1, versículo 1 ao 14. Jesus conhecia as Escrituras desde novo, em Lucas 2, 46 e 47. Lê o texto de Isaías 61, 1, 3, na sinagoga, demonstrando que sabia manusear as Escrituras e conhecia bem a história bíblica. Assumiu as palavras de Deus para a sua vida na terra. A obra missionária só pode ser feita baseada na palavra de Deus. Se não levarmos a mensagem do Evangelho, será apenas um movimento religioso, motivo por ventos de doutrina, como está em Efésios capítulo 4, versículo 14. Tudo que fizermos com a base na vontade de Deus prosperará e tem bênçãos do Senhor. Não faça nada em seu ministério sem orientação das Escrituras. Busque entender o que é projeto maior de Deus. Tudo que estiver determinado por Deus na Bíblia é o que devemos fazer, como está lá em Timóteo capítulo 3, versículo 16. Guie seu ministério pela palavra de Deus, não pela palavra do homem. O homem é falho. Terceiro ponto, romper paradigmas e fazer a diferença. Jesus seguiu os costumes da época, mas inovou sempre. Frequentou a sinagoga, lia o texto das Escrituras, assentava-se para ensinar como fazer. Tudo que Jesus fez foi para seguir o costume do povo, de forma que entendesse e, a partir de então, levar uma mudança de vida. Jesus era um estrategista, falou a língua do povo com o povo, mas debateu com os fariseus, conversas com pessoas, mulheres e crianças e pobres. O propósito de Jesus era anunciar o reino de Deus como um novo tempo, e para isso as pessoas precisavam abrir os olhos para novas possibilidades, como está lá em João capítulo 4, 35. Tayane, seja bem-vindo. João, seja muito bem-vindo. Maria, Ana, Alex, sejam bem-vindos aqui no nosso programa Momento no Lar. A obra missionária não é estatística, meu querido. Precisa se renovar o tempo todo, cheio de vida e poder. Por isso, não podemos de maneira nenhuma ter medo de fazer a mudança e romper os paradigmas. Não é porque todo mundo faz uma coisa que também devemos fazer, mas somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, na palavra de Deus. Noraíde, seja bem-vindo. Manuel, seja muito bem-vindo. O amor e misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Lamentações, capítulo 3, versículo de número 23. Por isso, Deus é sempre a novidade que precisamos. 4 ponto. Testemunho de vida. Todos conheciam o filho de José. Ele era um homem carpinteiro, um bom carpinteiro, como está lá em Marcos 6,3, um bom filho para seus pais, mas o que impressionava as pessoas é que falava palavras de graça. Se não vivesse o que falava, as pessoas saberiam, pois o que manifesta a graça de Deus em nossas palavras é o testemunho de vida, e isso é muito importante. Jesus nos chamou para ser testemunhas, como está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Por isso, precisamos, meus queridos, cuidar do nosso comportamento e como reagimos diante das situações da vida. As pessoas, elas estão nos olhando, nos observando o tempo todo. E se cometermos um erro, seremos cobrados. Não adianta falarmos bonito se as pessoas não vêem sinceridade, porque o seu peso não está diminuindo. Nós temos que ter muita sinceridade. Muitos chamados profetas não têm honra em sua terra,
porque as pessoas sabem do seu passado e não viram mudança em sua vida. Mas quando a pessoa realmente passa por uma transformação, todos reconhecem. Lucas 8, 35 ao 39. Denilson, seja bem-vindo. Ângela, Luciano, David, Francisco, Lisete, sejam muito bem-vindos. Compartilhe esta live. Você que está nos acompanhando aqui no TikTok, você pode aí nos abençoar, clicando no coraçãozinho aí, salvando este vídeo, compartilhando também, chamando mais gente para esta live. O programa Momento no Lar tem uma finalidade de anunciar as boas novas de salvação e trazer o você mais próximo, perto de Jesus. Todos os dias nós temos o plano bíblico anual da leitura bíblica. Daqui a pouco vamos deixar aqui o link para vocês aí também. O nosso WhatsApp, você quer participar do nosso grupo? Nós vamos criar um grupo de WhatsApp que vai falar sobre o programa. Vai ter pregação, oração. A finalidade vai ser mais a oração. Você pode aí já adicionar no seu WhatsApp aí, o nosso WhatsApp aqui da rádio. É o DDD 11 9 19 17 70 17. Repetindo, 11 9 19 17 70 17. E para concluir, o quinto ponto, enfrentar a diversidade. Jesus não fazia os que as pessoas queriam, e sim o que era preciso fazer. Nem se preocupava com a expectativa das pessoas, mas em cumprir o seu dever. Enfrentou perseguição ideológica, de forma que as pessoas, ao perderem a razão, ficaram iradas, expulsaram da cidade, ao ponto de tentarem até mesmo tentativa de violência física. Mas Jesus soube como sair daquela situação, não se deixando levar pelo humor das pessoas. Compare os versículos que a gente está falando, versículo 22 e 28, cheio de autoridade espiritual. Um grande empecilho para a liderança cristã é o mau humor das pessoas, ou o ânimo dobre. Tiago, capítulo 1, versículo 8 e capítulo 4, versículo 8, que revela inconstância em nossos atos e sentimentos. Precisamos muito treinar nossas emoções para agir e reagir com sabedoria, sabendo que enfrentaremos adversidades. O líder, bem como todo cristão, deve aprender a entrar e sair na hora certa, de acordo com a sua situação, como está o Salmo 1, versículo 1 ao 2. Para isso, meu querido, é necessário uma autoconfiança muito grande, não se deixando levar pelo calor da situação. O que Jesus fazia era sair para um lugar sozinho e orar. Mateus capítulo 14, versículo 23. Grandes líderes se revelavam em momentos de crise. Aprenda a enfrentar as diversidades. Espelhe-se em Jesus para tudo. A nossa conclusão de hoje, o nosso maior exemplo deve ser Jesus, principalmente para fazer a obra de Deus. Se buscarmos a direção do Espírito Santo para nossas ações, nos baseamos na palavra de Deus, não tendo medo de mudar ou quebrar paradigmas, cuidando de nosso testemunho de vida e enfrentarmos as adversidades com fé. Podemos ter um ministério abençoado por Deus. Seja um líder de modelo de Jesus, não do homem. Deus abençoe sua vida. Estamos encerrando esta live em nome de Jesus e queremos agradecer essa oportunidade de você ter nos acompanhado aqui. Pai, nós te louvamos nesta manhã de domingo. Somos gratos por estarmos aqui para podermos anunciar a tua santa palavra. Continue nos abençoando, continue dando direção, que este programa seja um programa de bênção para aqueles que estão nos ouvindo. Que o Senhor venha, Pai, abençoar estas famílias que estão nesta manhã nos acompanhando, em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Fica com Deus. Até a próxima, se assim o nosso bondoso Deus nos permitir.